Muito boa noite a todos e a todas que nos acompanham neste primeiro ciclo de lives do Instituto Federal Catarinense. O tema de hoje é filosofia política e biopolítica em tempos de pandemia. Eu sou o Rodrigo Cabral, professor de língua portuguesa do Instituto Federal Catarinense Campus Fraiburgo. Vou ser o mediador desta live. Eu quero agradecer a presença dos intérpretes em Libras, a Cristiane Lissac, do IFC Campus Concórdia, o Ramon da Cunha, do IFC Campus Videira, e a Samara dos Santos, do IFC Campus Blumenau. Esta live terá 1 hora de duração, são 2 expositores, com tempo de 20 minutos para cada um. Em seguida, teremos 15 minutos para perguntas que podem ser enviadas no bate-papo, tanto do YouTube quanto do Facebook. E aí essas perguntas serão selecionadas e aí vocês poderão, os expositores poderão comentá-las, né, responder. Eu também farei uma pergunta, embora acredito que como a maioria acompanhando, a gente esteja mais interessado nas respostas do que nas perguntas. O nosso primeiro expositor da noite é o professor Everton Maciel. Ele é professor adjunto no curso de licenciatura em filosofia da Universidade Federal do Amapá, Unifap. O professor Everton possui doutorado em filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, a PUC, Porto Alegre, na área de concentração ética e filosofia política, tendo desenvolvido estágio sanduíche no exterior, em Birkbeck, University of London. A segunda exposição ficará a cargo do professor Sérgio Correia, do Instituto Federal Catarinense, Campus Videira, Santa Catarina. Sérgio Correia é doutor em filosofia social e política pela Unicinos, período de sanduíche na Universidade de Cádiz, na Espanha, através de recursos da Fundación Carolina, aquele país. Então, vamos à primeira parte da live, com o professor Everton Maciel, por favor. Olá, saudações a todos, colegas que nos acompanham, que acompanham essa live. Eu fiquei muito feliz de poder atender o convite que foi repassado do Instituto Federal de Santa Catarina, foi me repassado pelo professor Sérgio, porque eu tenho um carinho estupidamente tremendo pelos institutos federais. Eu honestamente acho que, desde que Anísio Teixeira produziu pedagogia no Brasil na década de 50, talvez os institutos federais sejam o nosso projeto mais bem acabado, mais arredondado de educação pública no ensino básico. Então, eu tenho um carinho muito grande pelos institutos federais, tenho orgulho de ter podido dar aula num, fico muito feliz de saber que todos esses lugares estão prosperando e dando certo e, né, acima de tudo, como sempre, né, um projeto inacabado que nós precisamos ainda melhorar, desenvolver e sobre o qual a sociedade brasileira tem que ter muita atenção e zelar muito, né, tomar muito cuidado para que esse tipo de experiência bem-sucedida não vacile com o passar dos anos e de acordo com o interesse da classe política. Muito mais do que um projeto de governos, precisa ser, de fato, né, um projeto de Estado que deve ser consolidado. Bom, quando o professor Sérgio me convidou para falar desse momento, né, em que nós estamos aquarentenados de forma literal, eu obviamente peguei alguns recortes de pesquisa e algumas coisas que eu vinha desenvolvendo nas últimas semanas para poder falar a respeito, né? Porque não daria nem tempo de criar algo novo, tirar algo do zero. Mas, de certa forma, eu acho que acabei aceitando o desafio proposto pelo Instituto Federal de Santa Catarina, porque é preciso, de fato, né, tornar esse momento algo mais amplo do ponto de vista
da compreensão daquilo que está acontecendo de fato com a nossa sociedade e assim por diante. Então, eu peguei tópicos básicos em torno da filosofia política, e talvez um dos assuntos de filosofia política mais discutidos, mais debatidos, os que mais gera repercussão no mundo contemporâneo envolvam, né, os tópicos do liberalismo político em geral. Então, eu não vou falar de uma corrente do liberalismo político, vou falar do liberalismo político em geral e, né, se pudesse fazer um exercício de reflexão mais amplo, assim, seria o exercício de saber se nós devemos ou não respeitar as orientações, não dos governos, mas da sociedade civil organizada, de evitar irmos às ruas, né, de evitar aglomerações, de saber se nossas liberdades básicas, o direito de ir e vir é um deles, ele pode ser, nesse momento, pelo menos, subjugado em detrimento de um bem-estar coletivo que é maior, né? Então, eu não quero me ater aqui a saber se nós somos imunes ou não ao coronavírus. O coronavírus, ele está aí, ele é um problema global que pega ricos, pega pobres, pega políticos que tem uma taxa de transmissão altíssima, apesar da taxa de letalidade não ser tão alta, ela já tem se mostrado maior naqueles países que não levaram a sério políticas públicas na área de saúde, na área de educação e por aí vai. E o Brasil hoje desponta em número de mortes justamente por falta de políticas públicas que atenderiam melhor essas áreas. A minha pergunta seria se nós somos imunes a esse vírus que atacou países no mundo inteiro e de que ataca, de certa forma, as teorias políticas, pelo menos desde o século XVI, que é o liberalismo político em geral. Tá? Então, eu quero saber o que há com o Brasil, de certa forma, que nos torna imunes ao liberalismo político em geral. Primeiro, né, nós precisamos saber o que é o liberalismo político. E eu gosto muito, muito de começar dizendo o que o liberalismo político não é. E já nas primeiras páginas, se não no primeiro parágrafo, de uma das maiores obras a respeito do problema da liberdade política, que foi do escritor britânico John Stuart Mill, ele começa dizendo justamente que o liberalismo político não é. E o liberalismo político ele não deve ser confundido na história da filosofia com um outro problema filosoficamente tremendamente relevante, que é o problema da liberdade da vontade. Então, a liberdade civil ou a liberdade social, que são os tópicos centrais do liberalismo político, eles não podem ser genericamente confundidos com os problemas da liberdade da vontade, da liberdade do arbítrio. Para que as pessoas, pelo menos, tenham luz do que seria um problema filosófico envolvendo a liberdade do arbítrio, seria, por exemplo, aquilo que é uma concepção da tradição judaico-cristã histórica, de nos perguntarmos, por exemplo, e é uma pergunta filosoficamente relevante, se existe ou não existe uma ideia de destino, um Deus que tudo sabe, que tudo pode, que tudo vê, e, portanto, isso que está acontecendo aqui agora, as coisas do passado, do presente e do futuro, elas já estão, de certa forma, pré-ditas, pré-escritas em um grande livro do destino e por aí vai. E eu nada mais sou do que, né, uma pecinha da Matrix, que é governado por esse grande design inteligente ou coisa que o valha. Então, não é isso o liberalismo tratado do ponto de vista político. O liberalismo político, ele não nega nem está preocupado com esse problema que é muito caro para a tradução judaico-cristã, que é o problema da liberdade da vontade ou do destino. Se nós somos ou não somos, de fato, genuinamente livres, tá? Então, o que é o liberalismo do ponto de vista das teorias políticas a partir do século XVI? O liberalismo político ele é aquilo que toma a liberdade como um pressuposto político fundamental. Em geral, as teses de liberdade política elas são justamente aquelas que respeitam, de uma forma ou de outra, a liberdade do indivíduo, como uma referência muito básica, muito basilar para a construção de teorias políticas. E
a forma com a qual essa liberdade é tratada pelos teóricos liberais, ela vai flexibilizando, afrouxando ou não o registro da liberdade dos indivíduos. E ela atinge, de certa forma, as pessoas como eu, como você, nas mais diferentes esferas do Estado. Políticas governamentais, políticas públicas, políticas criminais, elas são sempre construídas com base em pressupostos de liberdade individual. Então, negar, de certa forma, a alguém o seu direito à liberdade política, para a maior parte dos autores da tradição política liberal, exige uma justificação tremendamente rígida, uma justificação que deve ser dada do ponto de vista público. O ônus da prova, de certa forma, sempre está naquele que busca negar as liberdades políticas para as outras pessoas. O ônus da prova contra a liberdade do indivíduo, ele não está depositado no indivíduo em si, mas naqueles que buscam cercear as liberdades individuais. Isso é algo tremendamente importante para a tradição política como um todo, porque é isso que, por exemplo, serve como corolário, né, como elemento básico para que se reivindique políticas públicas ou a inserção de minorias dentro dos sistemas políticos, né? Bom, a liberdade política ela possui mais de um aspecto e talvez um dos principais aspectos da liberdade política seja a chamada liberdade política negativa, que tem como seu principal defensor e como seu principal homem de referência hoje, com toda certeza, Isaiah Berlin, em meio a outros, né? A liberdade política negativa é algo que também foi muito cara para autores do contratualismo clássico, como Locke e também Hobbes, mas fundamentalmente Isaiah Berlin hoje ele tem o formato mais bem acabado daquilo que seria uma liberdade política negativa. Então, do ponto de vista de uma liberdade política negativa, eu sou livre para fazer tudo aquilo que eu não encontro impedimento externo para fazer. Simplesmente isso. Esse impedimento pode ser físico, esse impedimento pode ser um impedimento natural. O indivíduo ele está livre para realizar os seus objetivos de vida sem encontrar empecilhos. Isso é o fundamental de uma liberdade política negativa. E esses empecilhos eles não são só físicos, só objetivo do ponto de vista de cercear as liberdades de alguém, colocando dentro de uma prisão ou coisa que o valha. Também está ligada à liberdade política negativa, por exemplo, se eu acordo hoje com a ideia de participar de um determinado clube, por exemplo, ou de fazer uma determinada faculdade para seguir uma determinada profissão, e eu não tenho condições financeiras para isso, e eu sou impedido de realizar os meus objetivos por outros elementos externos a mim. Então, a liberdade política também abarca isso. Eu coloquei na tela ali uma citação do Isaiah Berlin. Eu normalmente sou livre no estágio no qual nenhum homem ou corporação de homens interfere na minha atividade. Liberdade política, nesse sentido, é apenas a área na qual um homem pode agir sem resistência dos outros. Então, esse é o corolário, né? Aquilo que vai em cima da liberdade política do ponto de vista negativo. Mas ela não é o único tipo de liberdade política. Existe também a liberdade política que foi considerada a chamada liberdade política positiva. Quando alguém é livre simplesmente pelo grau em que efetivamente consegue autogovernar-se, autodeterminar a si mesmo e configurar a sua própria vida. Essa citação aí é do Taylor, mas existem muitos autores que defendem a liberdade política positiva do ponto de vista da esfera da consciência do indivíduo, de alguém, de fato, livre para se autodeterminar. Talvez o principal autor dentro desse mecanismo, também um contratualista, tenha sido Immanuel Kant, né? Quando ele trouxe a sua moral, né, a sua filosofia moral, para dizer que o indivíduo é aquele que
que dá a si mesmo a lei moral e age de tal forma que sua ação pode ser maximizada todos, né? Então, o Kant ele foi o precursor desse movimento, mas a liberdade política positiva ela tem uma longa história também e tem defensores muito ferrenhos, inclusive mais contemporâneos de nós, como, por exemplo, John Rawls. É aquele lugar onde a esfera da decisão política tomada pelo indivíduo ocupa um campo de deliberação política, onde as escolhas pessoais e políticas elas são balizadas genuinamente pela autonomia. É onde, né, eu e você não somos só pessoas, onde nós não somos só pagadores de impostos, onde nós somos também cidadãos. E nós compreendemos nas nossas ações os interesses conjugados da nossa comunidade política, os interesses de toda uma coletividade. A liberdade política, ela de certa forma, é uma espécie de esfera de desenvolvimento dessa autonomia kantiana e ela é desenvolvida, no mais das vezes, através, por exemplo, da educação. Hoje em dia, ninguém razoável, ninguém capaz de vir à esfera pública falar coisas seria capaz de defender, por exemplo, que as crianças não devem ter uma educação livre, uma educação tendo em vista essas finalidades de um pensar livre, de um pensar autônomo. Então, apesar de nós vermos isso, às vezes, na nossa prática política cotidiana, essas coisas elas são sempre ouvidas com estranheza, porque, de fato, não é mais algo razoável. Inclusive, já se aceitou, de certa forma, que um dos papéis do Estado moderno é esse papel de resguardo dessa instituição civil que é a educação. Bom, avançando, né? Os problemas da filosofia política em geral, tá? Eles dizem respeito, por exemplo, à justificação e à existência dos Estados. Os Estados existem. Se eles existem, por que eles existem? Como eles surgiram? Eles são legítimos? Eu posso, de fato, dentro de um Estado, potencializar as minhas qualidades de indivíduo? Eu ali sou livre para exercer um papel de cidadão? E até onde vão as liberdades individuais frente aos interesses coletivos? Esses são temas centrais, gerais, genéricos da filosofia política. Se eu pudesse, bem livremente, tá? Muito livremente, trazer esses problemas centrais da filosofia política para esse momento pandêmico que nós estamos vivendo agora, com um vírus que possui uma taxa de contaminação tão alta, eu teria que fazer perguntas do tipo: devemos ficar em casa? Mais do que isso, o Estado pode nos obrigar, nos cercear o direito de ir e vir, nos mantendo em casa? Essas são as perguntas fundamentais desse momento que nós estamos vivendo, e elas encontram um eco, uma difusão na opinião pública que é muito, muito diferente dos mais diversos graus. Fundamentalmente porque nós vivemos hoje numa sociedade de comunicação de massa, onde as pessoas elas são livres para exercer suas opiniões, onde a ciência circula de forma mais livre do que jamais circulou, onde as opiniões políticas elas circulam de forma mais livre do que elas jamais circularam na história da humanidade. Então, aquilo que nos chega dos mais diferentes países, do comportamento dos mais diferentes governos em torno desse problema pandêmico que nós estamos vivendo, onde um contágio ele é tão grande, isso nos atinge das mais diferentes formas. Então, fundamentalmente, nós precisamos também, dentro disso, levar em consideração que não só nesse ambiente amplificado no qual vive o mundo, nós também vivemos num país que é tremendamente complexo. Num país que, por si só, possui características que são muito sui generis, de um pacto federativo que não se concretizou, de unidades federativas que são autônomas, mas que não assumem a responsabilidade da sua autonomia da forma como a Constituição de 88 imaginaria que elas pudessem ter
assumida a partir de então, e, né, essas unidades federativas, elas têm um comportamento muito, muito dissonante entre si. Bom, para falar a respeito disso, para falar a respeito desse comportamento, eu levaria muito mais do que 1 hora aqui, eu divagaria e eu me perderia em mim mesmo, porque, né, na medida em que as coisas estão acontecendo, aquele que vier a público dizendo que sabe o que está acontecendo, está tentando, desculpa, mentir, enganar vocês. Eu não vou fazer isso. O que eu quero é arrastar esse problema para uma filosofia política liberal de fato ligada a pressupostos basilares da autonomia. Então, apesar do governo e suas esferas federativas não poder, do ponto de vista de uma liberdade negativa como essa que eu expliquei agora há pouco, não conseguir nos obrigar a ficar em casa, nós não temos um Estado forte para isso, o nosso Estado não é totalitário, mesmo que o fosse, ele não teria condições morais de exigir da gente uma permanência dentro de casa. O nosso Estado, ele, do ponto de vista de uma liberdade negativa, ele não consegue mesmo efetivar a sua vontade de fazer com que as pessoas fiquem em casa para diminuir taxa de contaminação de Covid-19. Do ponto de vista prático, é esse o problema mais amplo no qual nós estamos metidos agora. Então, diante dessa dicotomia entre o direito de ir e vir, que eu tenho, que você tem, que todos nós temos, e o interesse mais amplo de uma saúde coletiva, em evitar que o Covid-19 se prolifere de maneira mais acelerada, nós não vamos encontrar uma resposta eficiente do ponto de vista de políticas públicas, de políticas estatais. Porque o Estado brasileiro não é esse Estado genuinamente liberal e em condições de exercer, de fato, o seu papel sob nossas liberdades individuais. O Estado brasileiro não só não tem condições políticas de fazer isso, como inclui essas condições do ponto de vista de uma esfera moral para cima dos seus cidadãos. O imaginário coletivo de um cidadão brasileiro não é desse Estado que deve ser respeitado. A nossa cultura política pública enxerga o Estado como algo que muito mais está aí para nos atrapalhar, concorrendo com as nossas liberdades individuais, do que de fato para nos ajudar. Se ele estivesse aí para nos ajudar, talvez os nossos problemas de saúde pública não seriam tão sérios, talvez os nossos hospitais tivessem mais estrutura para atender pessoas infectadas pelo Covid-19 que precisam de situação hospitalar, e talvez, né, nossas escolas tivessem, inclusive, mais condições para atender alunos que, nesse momento, não podem visitar a sala de aula. Em virtude dessa insuficiência política de um lado e moral de outro do Estado brasileiro, nós estamos tendo que tomar decisões por conta própria. Falta, então, uma organicidade, uma forma orgânica de administrar políticas públicas de aquarentenamento para manter as pessoas em casa. Essa falta de um mecanismo central, pensando políticas públicas para um Estado tão global, para um país tão grande como o Brasil, ele é parte fundamental do problema que nós estamos enfrentando. Porque a falta de orientações básicas mantém as pessoas, de fato, sem uma orientação, sem saber, de fato, de como elas devem se comportar, o que elas devem fazer, se elas devem ou não devem respeitar a quarentena, por exemplo. Mas, tudo bem, vamos deixando esses problemas, mais uma vez, de lado e tentando ver, né, o que nós podemos pensar do ponto de vista de uma filosofia política genuinamente liberal, na minha opinião, para tentar resolver problemas como perguntas tão simples, né? Devemos ficar em casa. Então, o que mantém pessoas interessadas na ideia de isolamento social, de fato, em casa, num país como o Brasil? Basicamente, nós ficamos em casa e nós conseguimos respeitar as noções básicas que são recomendadas pela Sociedade Científica Internacional
de isolamento social se nós tivermos duas coisas supridas. Uma é uma condição biológica. Se nós não tivermos o que colocar dentro da nossa geladeira, se nós formos, como a maioria dos brasileiros são, pessoas que estão vendendo almoço para pagar a janta, eu já adianto para vocês que vai ser muito, muito difícil respeitar normas básicas de isolamento. Se nós estivermos num cenário, em 2008 eu achava que a Espanha estava ruim, eram 13 milhões de desempregados. A gente já superou isso há muito tempo e nós já superamos isso em números oficiais, sem falar que os números oficiais no Brasil em torno do desemprego já são mentidos para a gente descobriu que politicamente no Brasil, que coisa curiosa, são mentidos para a gente há muito tempo. Se nós somarmos a esse número, aqueles números reais de desalentados, aqueles números reais de pessoas que já desistiram de procurar um emprego formal há muito tempo, o número de pessoas que estão na informalidade, como eu disse agora há pouco, vendendo almoço para pagar a janta, nós vamos entender por que não é possível que nós consigamos imaginar que as pessoas vão respeitar isolamento social em países como o Brasil. Então, se por motivos biológicos nós precisamos correr atrás do pão de cada dia, vocês esqueçam respeito em torno das ideias de isolamento social. Muito bem, mas há pessoas que podem ficar em casa por terem atendidas as suas condições biológicas de subsistência, de ter aquilo dentro da geladeira e não ficam por motivos culturais. Muitas pessoas fazem isso também. Muitas pessoas não respeitam o isolamento social no Brasil por motivos culturais, que são paralelos a qualquer outra explicação política que o Brasil poderia vir a ter para explicar um momento como esse. Então, as pessoas, mesmo tendo atendido as suas condições básicas de subsistência, fundamentalmente, elas não veem problema nenhum em sair por aí transmitindo o Covid-19 para as outras pessoas na rua, porque elas não se sentem interessadas com o bem social das outras pessoas que podem vir a apresentar quadros sintomáticos com o Covid-19 e ir parar dentro de uma UTI e colapsar sistemas de saúde, como sistemas de saúde que já estão colapsando em várias metrópoles brasileiras. As pessoas elas não se sentem preparadas culturalmente para isso. Elas encontram os mais diferentes motivos, e alguns desses motivos são justos, inclusive para ir à rua ou visitar o seu amigo, visitar o seu parente, fazer o seu churrasco, jogar baralho na casa do seu amigo no final de semana e por aí vai. O Brasil ele não é fundamentalmente, então, é isso que eu quero dizer, um país liberal do ponto de vista de uma liberdade da autonomia, de uma liberdade cultural, em que as pessoas de fato estariam preocupadas umas com as outras. O alcance do liberalismo no Estado brasileiro, ele não tem esse tipo de interesse ligado àquilo que é uma liberdade genuinamente positiva. Então, as pessoas elas não respeitam mesmo o isolamento social no Brasil e ainda em dissonância, né, com as políticas de governo, que também são políticas públicas, né, óbvio, mas ainda em dissonante com essas políticas de governo, nós, de fato, não encontramos pessoas genuinamente interessadas em se sentir livres para contribuir com o seu próximo, fazendo isolamento social e assim por diante. Então, basicamente isso, tá? Eu quero encerrar essa exposição, que eu acho que até já estourei meus 20 minutos, eu ia dar o play aqui no meu relógio, que acabei esquecendo. Mas de fato, nós precisamos, nesse momento, nos perguntar, não se nós temos condições de cumprir normas de isolamento social, como eu que fui na semana passada no supermercado, depois de 25 dias
dentro de casa, né? Sem botar o pé na rua, só indo até a garagem, dando a partida no carro para que não acabasse a bateria. Se acontecesse alguma coisa com a minha saúde, eu conseguisse recorrer a um hospital, a um pronto-socorro. Nós precisamos nos perguntar mais do que isso. Nós precisamos nos perguntar se nós somos um país em condições de abraçar os preceitos gerais da liberdade política. E para isso eu uso a cara feia aqui do John Stuart Mill, o velho Mill, como o próprio Berlin chama, né? Ele foi talvez um dos maiores liberais do século XIX, escreveu uma obra fantástica que se chama justamente sobre a liberdade política, né? E lá ele mais ou menos coloca assim uma linha demarcatória. Olha, esses lugares têm condições de serem livres e esses lugares aqui estão condenados a não serem livres, a não terem condições de serem lugares onde os princípios gerais da liberdade, da autonomia, podem ser operados. E ele diz o seguinte: a liberdade como um princípio não tem aplicação a nenhum estado de coisas anterior ao tempo no qual a humanidade se tornou capaz de ser melhorada pela discussão livre e igual. Nesse momento é isso que nós devemos nos perguntar. Nós, brasileiros, somos capazes de melhorarmos por uma discussão genuinamente livre, genuinamente igual, respeitando e tolerando a opinião do próximo? E o despotismo, de certa forma, para o Mill, e é isso que ele escreve, despotismo é uma forma legítima de governo para lidar com bárbaros, desde que a finalidade seja o seu melhoramento. Então, são palavras muito duras, são palavras que, de fato, separam o gênero humano em sociedades onde as pessoas se reconhecem como livres e em lugares como é o caso daqueles lugares como o Brasil, onde nós não encontramos espaço para a liberdade da autonomia dentro das nossas esferas de governo e também não encontramos esse espaço dentro da sociedade civil, porque nós não temos hoje ainda condições de uma discussão livre e igual, infelizmente. O que prova isso, talvez, que eu esteja dizendo aqui, é o nível de raiva, o nível de ódio, o nível de violência empregado na discussão do debate público brasileiro. Em termos de desenvolvimento de condições livres e iguais de discussão, nós precisamos melhorar e muito. Então, infelizmente, hoje nós ainda somos figuras imunes a esse vírus que é a filosofia política que atingiu países no mundo inteiro, que precisa, de certa forma, num futuro que eu espero esteja aqui para ver, atingir o nosso país, tá? Eu coloquei aqui referências, só aquelas referências que eu citei, né, para fazer essa pequena reflexão, mas é basicamente isso que eu queria dizer, para não deixar também a live datada demais para as pessoas que vão assistir no futuro. Obrigado. Muito bem, muito obrigado, professor Everton Ciel, né, para quem chegou depois, o professor Everton, falando lá de Macapá, né, no Amapá. Ele é professor de filosofia na Federal, na Universidade Federal do Amapá, Unifap. A gente tem uma pergunta, né, foi enviada do Jameli Oliveira, lá do Ceará. A gente vai deixar essa pergunta para o final, bom? E quem tiver mais perguntas, por favor, coloque no bate-papo, tanto do YouTube quanto do Facebook, né? E lembrando que essa live, ela gera um certificado e você tem que se inscrever, os links estão ali, né, no Facebook e no YouTube, né? Através do link você se inscreve e o sistema gera esse certificado de participação. Eu quero agradecer a presença de todo mundo, né? Tem mais de 100 pessoas acompanhando. Queria pedir também que o pessoal dissesse de onde que está assistindo, né? De qual cidade, de qual estado, para a gente ter uma ideia. Bom, dando sequência à nossa live, né? Para quem chegou depois, o nosso tema filosofia política
biopolítica em tempos de pandemia. Agora a gente vai com o professor Sérgio Correia, do Instituto Federal Catarinense, Campus Videira. Muito bem, pessoas, boa noite. Estou falando aqui daquilo que eu chamo de meu bunker filosófico, né? Dado que estou aqui desde o dia 17 de março, assim como o professor Everton, saí 1 a 2 vezes para ir ao supermercado, exatamente nessa perspectiva de cuidar de si para cuidar dos outros, né? Uma perspectiva que coloca em choque essa cultura que o professor Everton falou. Antes de entrar no assunto aqui propriamente dito, eu quero agradecer imensamente a reitoria do IFC, que promoveu e está promovendo esse tipo de evento, né? E quando o convite apareceu, eu fiz questão de colocar ciências humanas nesse ciclo de lives, exatamente porque a gente vem de uma série de questões aí, por exemplo, o último edital CAPES, né, que não contemplou as ciências humanas nos seus editais de iniciação científica. E então, nessa perspectiva da gente... a gente tem muito a dizer em épocas de pandemia, talvez não sobre a estrutura biológica do vírus, mas sobre o tipo de sociedade que a gente vive, né? E o tipo de sociedade que a gente vai herdar a partir desta pandemia. Também nessa perspectiva, a gente tem a questão dos ataques aos processos democráticos dentro da rede federal tecnológica, né? Nas últimas 2 semanas, por exemplo, o IFRN sendo nomeado alguém interventor, o nosso co-irmão, o IFSC, também com nomeação de interventores, né? Os processos democráticos, pedagógicos, didáticos, autonomia dos institutos sendo, de certa forma, atacados, né? Então, antes da gente começar, a gente tem que trazer isto para a discussão. Também nos solidarizar, entrar em solidariedade com os movimentos estudantis, a UNE, o UBS, que pedem para o adiantamento, né, pedem para que o Enem seja prorrogada a data de realização, dada a grande quantidade de estudantes que não estão tendo acesso ao conteúdo, às aulas, e que se sentem prejudicados. Eu creio que o CONIF também andou publicando uma nota ou fazendo algum ofício ao MEC, né, nesse sentido de a gente prorrogar essa data do Enem, exatamente para a gente prejudicar o menos pessoas possíveis. Então, esta live ela também tem essa posição política, dado que nós não vamos tratar aqui de relações do ponto de vista de como funciona o vírus, como ele é transmitido, mas talvez a gente está trabalhando a partir dessas questões políticas que estão envolvidas. Muito bem. Dito isto, né, o meu tema, ele parte das minhas pesquisas, um filósofo chamado Michel Foucault, que atualmente é o filósofo ou o pensador mais citado em ciências humanas. Isso é legal por um lado e, por outro, bastante problemático, dado que, por exemplo, em alguns representantes do Estado brasileiro, ele é aquela pessoa que difunde aquilo que eles chamam de marxismo cultural. Então, Foucault, a gente pode... Eu andei pesquisando, antes de começar aqui a nossa conversa, alguns adjetivos que usam para falar de Foucault. Alguns o chamam de cristão, outros de fascista, outros de marxista, outros ainda de estruturalista, outros de psicólogo, outros de professor, filósofo, marxista, pensador liberal, esquerdista, proto-marxista, homossexual, aidético, neoliberal, genealogista e arqueologista. Isso é uma série de qualificações que dão a esse pensador e que fazem dele uma ferramenta importante para a gente usar, mas também alguém que está na boca do povo, né? Sendo falado de vários modos. Muito bem. O meu tema, que eu venho tratando, a biopolítica, para falar aqui em 10 minutos, 15 minutos, é muito pouco. Então, eu sugiro que vocês olhem o meu canal no YouTube, aí, o professor Sérgio. Lá há uma série de vídeos que eu venho fazendo
assim como o professor Everton está construindo alguns recortes de pesquisas, os meus vídeos também são recortes de pesquisas, então eu vou tentar sintetizar mais ou menos aqui o que é essa noção de biopolítica. E isso tem muito a ver com aquilo que o professor Everton explanou. Foucault, ele é um filósofo, e os Foucaultianos, assim como eu, trabalham muito com a história e com os documentos. Então, os fatos históricos e os documentos históricos são muito importantes para a gente entender a nossa história do presente. Talvez o último slide do professor Everton, né? O momento presente tem que dar a dinâmica da compreensão. E o conceito, essa noção de biopolítica, ele surge exatamente numa discussão de filosofia política sobre o que é o absolutismo, sobre o que é o poder soberano. E isso nos remete ao século XVI, a filosofias políticas como, por exemplo, de Maquiavel. Quando a gente abre o Príncipe de Maquiavel, a gente encontra lá a primeira frase do Príncipe não é sobre como o príncipe deve governar bem a sua população, mas é um recado para o príncipe. E o recado é: prepare-se para a guerra. E a gente passa, então, a Hobbes também, que é uma filosofia política do século XVI, que todos nós conhecemos de alguma forma, né, que é aquela ideia de o homem é lobo do homem, ou seja, a ideia de que os sujeitos nascem bons e a sociedade torna eles maus, e, portanto, tem que ter um poder absoluto muito forte para controlar essas paixões violentas do ser humano. Então, isso nos leva a uma noção, em Foucault, chamada de biopoder. O que é o biopoder? O biopoder é basicamente uma situação em que o Estado, o governo, ele tem poderes de deixar as pessoas viver e fazer outros morrerem. Então, esse biopoder absoluto, que está entre nós, apesar de estar um pouco escondido, mas ele está entre nós, seria o poder que o soberano, aquele que ocupa o governo, tem de dizer aquelas pessoas que devem viver, aquelas que podem morrer. Se a gente for entender isso no exemplo histórico, né? A gente teve, em abril, ali, comemorando Tiradentes. Tiradentes, ele é exatamente vítima desse biopoder. Por que ele é vítima desse biopoder? Porque, de certa forma, a busca por liberdade que os inconfidentes mineiros tiveram lá no século XVIII confrontaram o poder soberano da coroa portuguesa. O que a coroa portuguesa fez? Dominou, prendeu o corpo do Tiradentes, levou ele para a prisão no Rio de Janeiro. Depois de 2 anos, condenaram à morte e deixaram em praça pública, né? Exatamente para dizer que esse poder soberano ele é exercido sobre o corpo dos sujeitos. Muito bem. Esse poder soberano ele aparece entre nós como a ideia de Foucault chamado de poder disciplinar. O poder disciplinar ele aparece em instituições como a escola, como a família, como a prisão, como o hospital, coisas bem conhecidas de Foucault. Qual que é a meta do poder? Qual que é o objetivo do poder, do biopoder soberano? É produzir corpos dóceis. Aí alguém pode perguntar, mas o que é um corpo dócil, professor? Corpo dócil é exatamente o indivíduo, na perspectiva de Foucault, um indivíduo que é obediente de um ponto de vista político e produtivo de um ponto de vista econômico. Então, é um indivíduo que produz de um ponto de vista da economia e do ponto de vista das políticas, é um sujeito que obedece. Muito bem. Esse poder soberano, segundo Foucault, ele entra em crise. E aí vem a noção de biopolítica. A biopolítica é exatamente não um poder sobre o corpo do indivíduo, de poder fazer violência sobre o corpo, fazê-lo morrer, portanto, mas é uma prática de poder sobre a população, sobre um conjunto grande de pessoas. Então, a biopolítica ela não vai fazer com que o indivíduo tenha um corpo dócil, mas que as populações sejam docilizadas. O que significa dizer que as populações sejam docilizadas? Que obedeçam de um ponto de vista político e produzam de um ponto de vista econômico.
saltando para os nossos dias, o que significa isso? Na nossa sociedade local aqui, talvez o professor Everton não ouviu lá em Macapá, mas outro dia um empresário aí da região, ele, contaminado com Covid-19, afirmou aí um site de rádio dizendo que os CPFs ainda iam sofrer mais que os CNPJs iam sofrer mais que os CPFs. Então, isso é um exemplo claro, né, desse poder, desse corpo dócil. Outras falas mais gerais a gente tem ouvido cotidianamente, né? Os CPFs vão sofrer mais que os CNPJs vão sofrer mais que os CPFs. É exatamente essa ideia da docilização da cultura dos corpos, né, para essa ideia de produção. A biopolítica, ela não consiste, portanto, em fazer morrer, mas ela consiste em deixar viver, obrigar a nascer e deixar morrer. E aí a gente pode se perguntar assim, de um ponto de vista econômico, quem são as pessoas, né? Quem precisa morrer para salvar a economia? Quem pode viver? Que é as questões que o professor Everton levantava. Isto, Foucault tratou muito claro nos seus cursos, né? Dos anos 70, sobretudo, e é isso que é a noção de biopolítica. A biopolítica, portanto, ela vem nessa ideia de encontrar algum tipo de liberdade, frente ao poder do Estado. Como que surgiu isso, né, do ponto de vista histórico? Segundo Foucault, né, quando Maquiavel, quando Hobbes construíram aquelas filosofias políticas que tinham domínio sobre o corpo dos indivíduos, surgiu os liberais, que o professor Everton falou, chamado liberalismo clássico, né, tentando pôr um limite ao Estado. E aonde que se encontraria esse limite? Exatamente na ideia do mercado, né? O mercado seria aquilo que não pertence nem ao governo, nem ao Estado, mas aconteceria à margem do Estado, não o mercado capitalista ou financeiro, como a gente conhece, mas o mercado de trocas. E nesse mercado, as pessoas encontrariam aquilo que seria igualdade, justiça e verdade. Muito bem, isso no século XVI. Então, o mercado seria algo, segundo Foucault, que colocaria limites ao biopoder do Estado. Com isso, a gente chega, então, no século XX, segundo Foucault, essa tese do mercado como algo que coloca limites ao Estado, se transforma, então, em neoliberalismo, que é essa ideia, né, do corpo docilizado. E aí a gente tem que levantar algumas questões. Qual que é o valor da vida? Quando a gente faz perguntas, questão qual o valor da vida, a gente está entrando no mundo da ética, né? O que é um valor? Valor é aquilo que permite, em última e primeira instância, a gente fazer uma escolha. Nesse contexto de pandemia, qual que é o valor da vida? A gente vê que como que a educação está sendo tratada? Ela é tratada como algo que produz modos de vida, possibilidades de liberdade política, ou algo que está tão somente direcionada à produção econômica? Como nós estamos vivendo os nossos afetos, as nossas amizades? Ontem celebramos o Dia das Mães, né? Será que aquela ânsia pelo almoço no restaurante mais caro, pelo presente mais caro, foi vivenciado como uma forma de afeto ontem, né? Então, não encontramos outras formas de viver a nossa afetividade, né? As nossas amizades, como a gente está vivendo. Então, tudo isso coloca em xeque este modelo neoliberal que reduz a vida a um valor econômico. E a gente precisa, então, questionar esses modos de vida que nos é colocado pela essa cultura, né, que o professor Everton falava, cultura.
Então, como vivemos os afetos em tempos de pandemia? Como vivemos, o que queremos da educação em tempos de pandemia? Como vivemos as nossas amizades? Eu ouso dizer que não podemos reduzir a esta ideia de economia neoliberal, né? De produzir e obedecer de um ponto de vista político. Questões como o que é comum de uso público, né? O que é de uso público, o que é de uso comum. Novamente, a gente cai aquilo que o professor Everton falou, né? Alguns vendem a marmita do meio-dia para comprar a marmita da janta. Então, essa ideia de segurança alimentar, mais que um direito, deve ser algo que deveria ser comum aos brasileiros. Deveria ser comum. Segurança alimentar não passa por uma política do Estado, né? Mas deveria ser uma preocupação cultural, uma preocupação ética de todos e cada um, né? Novamente, a questão da educação que eu falei no começo, a que serve o Enem? É só um processo seletivo que tem que manter uma data rígida, que tem que se manter acima de tudo? Ou um Enem, por exemplo, serve para que nós possamos escolher modos de vida diferentes para a nossa vida, para que nós possamos ir para ciências humanas, ciências exatas, ciências da natureza, para as artes, né? A que serve? Só tem sentido econômico? Só tem um sentido econômico? A mesma coisa, né? A saúde. A saúde é algo que é privado, né? A saúde é algo que é privado. O indivíduo tem que cuidar única e exclusivamente da sua saúde. O neoliberalismo prega isso. A partir da fala do professor Everton, e nós sustentamos que não. A gente precisa cuidar da gente para poder cuidar dos outros, né? Então, os outros não têm um valor econômico. Os afetos não têm um valor econômico. A educação não tem um valor último econômico. As amizades. Mas, enfim, é essa ideia de que esse modelo neoliberal, que é uma decorrência da biopolítica, ela tem muito a ver com essa questão, né? Então, os nossos individualismos eles estão sendo colocados em xeque, na medida que eu preciso pensar de que forma eu vivencio essa pandemia, né? Só para a gente ir concluindo aqui, eu não vou me estender mais do que isso, porque estou percebendo que as pessoas estão participando, mandando perguntas, né? Eu só quero concluir aqui com uma citação de uma fonte que Foucault usou para escrever um textinho chamado Nascimento da Medicina Social, do século XVIII. Dizia Foucault: todas as vezes que os homens se reúnem, seus costumes se alteram. E isso aqui nós estamos fazendo, estamos nos reunindo e discutindo política. Todas as vezes que os homens se reúnem em lugares fechados, se alteram seus costumes e sua saúde. Isso é uma citação do século XVIII. E tem a ver com o tempo que nós estamos vivendo. Antes de eu terminar, Sérgio, acho que caiu tua internet. Basta a gente garimpar estão na internet. Então, a gente vai pegar lá o primeiro volume da História da Sexualidade, volume 1, e vai encontrar lá o último capítulo. Diz lá, direito de morte e poder sobre a vida. Ele coloca aqui em 1976, a questão da biopolítica. Depois a gente vai pegar esse livrinho aqui, Vigiar e Punir. Também penúltimo capítulo, lá onde Foucault trata do panoptismo. Exatamente a ideia de peste negra, e a ideia de controle das populações. Depois, esse outro cursinho aqui, chamado Em Defesa da Sociedade, também de 1976, a última aula, onde Foucault começa a levantar a hipótese da biopolítica como uma forma de domínio das populações. E, claro, o curso O Nascimento da Biopolítica, que eu não tenho aqui, é uma edição esgotada. Se a gente for comprar uma edição usada aí no Mercado Livre, custa algo em torno de R$600, e eu não estou disposto a gastar R$600 para ter o Nascimento da Biopolítica aqui na minha prateleira,
dado que o Estado brasileiro julga que isso é suficiente para um brasileiro viver com segurança alimentar, com remédios, etc. Então, sei que eu divaguei bastante aqui, mas a ideia era colocar algumas pistas, né, de como a gente está vivendo isso, de como os conceitos, afinal, os filósofos trabalham com conceitos, né, desde Deleuze, filosofia é produzir e analisar conceitos, e a gente concluo a minha fala aqui e deixo o espaço aberto para debate, discussão, dado que há algumas perguntas ali no nosso chat, e a gente precisa discutir. Professor Rodrigo, é com o senhor, muito obrigado, desculpe a divagação aqui, meus queridos. Que isso, né? É uma live de filósofos, fazer o quê, né? Em outros canais aí do YouTube temos outras lives, né? Os vizinhos aí do YouTube, do Facebook. Bom, muito obrigado, professor Sérgio. Temos duas perguntas que talvez dê para compactar em uma só. Eu vou fazer um comentário aqui. A pandemia, ela tem mostrado, pelo menos talvez seja possível identificar assim, que a saúde de um ser humano é a saúde de outro ser humano. Não apenas porque essa pessoa doente possa contagiar uma pessoa saudável, mas também porque se o ser humano está saudável, ele vive melhor, fica mais alegre, mais criativo, ama mais, até produz e trabalha melhor. Bom, me parece que a saúde é o bem maior, né? A vida é o bem maior e a saúde teria o propulsor da vida. Diante dessa constatação, e no meio dessa pandemia, será que é utópico pensar uma sociedade no qual todos tenham acesso gratuito a uma saúde pública de qualidade? Será que é utopia isso? E do outro lado da utopia está a realidade aqui que a gente está vivendo, né? Nesse cenário aí que vocês bem colocaram, né? Que muita gente passando dificuldade com o almoço, com o jantar, né? Que o professor Everton colocou, ou esse cenário no qual os empresários, e não são só os empresários das pequenas cidades que estão falando em salvar CNPJs e não CPFs, né? São os empresários, os grandes, atravessam as praças do poder e vão até o STF para falar isso, né? Então, esse comentário, né? Se é possível ainda acreditar na utopia ou se a pandemia nos autoriza a acreditar nessa utopia, e acredito que esse comentário vá ao encontro do que perguntou o nosso internauta lá do Ceará, né, o Emily Oliveira, né, ele pergunta, por todos os cantos, ele faz uma citação aqui, né, por todos os cantos, aparentemente triunfa a lógica do capitalismo, são os ditos socialistas que devem encontrar todas as ocasiões para lembrar aos outros a urgência de uma solidariedade internacional, e a pergunta dele é, seria a pandemia expressão da falência do liberalismo econômico? Parece que essa pergunta também se posiciona no mesmo quadrante do que a pergunta do Fabiano. O vírus, sendo um dado objetivo, forçaria uma visão instrumental da ciência e sua neutralidade? Concordam com a ideia de um mundo pós-Covid, o conceito que se impõe na realidade material, sendo marcador de ruptura, em alguma medida, com o capital? Eu sei que ficou um pouco embolado, né? Muitos comentários. Talvez o professor Everton possa falar um pouco, né? E depois passa a bola para o professor Sérgio. Eu queria tentar... São muitos comentários. Muito obrigado, pessoal, que está participando, tá? Tem a Larissa, ela talvez tenha encontrado ali, na minha opinião, uma boa forma de resumir esse mundo entre liberalismo político e liberalismo econômico,
e os problemas ligados ao chamado mercado de capital. Ela pergunta basicamente o seguinte: qual é a relação entre liberalismo político e liberalismo econômico? Então, essa relação ela é íntima, essa relação ela é fundamental de ser elucidada, e nós precisamos muito esclarecer que os principais liberalistas do início do século XVIII, do século XIX, que foram liberalistas econômicos, a saber, Adam Smith, por exemplo, foi um professor antes de moral do que um dos grandes economistas ingleses. Davi Ricardo também foi uma figura profundamente interessada em resolver problemas de uma dicotomia social que começou a se criar no início da Revolução Industrial. Os caras, eles estavam, sim, preocupados com isso. Que o mercado do capital tenha tomado outros rumos, inclusive para além da própria mão invisível, não é? A mão invisível do mercado do Adam Smith, ela é uma mão mais do que visível, é uma mão palpável, é uma mão que o poder do capital estende para os governos e usa para cumprimentar políticos. Então, empresários e governos estabelecem relações que são danosas, que são bem diferentes daquela mão invisível que o Adam Smith estava prevendo no liberalismo clássico. Então, essa não existe, sim. O liberalismo econômico, ele é um problema a ser tratado, sim, mas ele não é, de certa forma, aquilo que traz os países para a bancarrota do social. E a gente precisa chamar atenção para isso. Existem países profundamente liberais do ponto de vista econômico e profundamente liberais do ponto de vista político. Não é coincidência que essas coisas coincidam, né? Que essas coisas, perdão da redundância, mas não é coincidência que muitas vezes esses países se justifiquem da mesma forma, e esses países muitas vezes estão saindo muito melhor. Nós estamos saindo de uma crise como essa que nós estamos enfrentando agora. Isso precisa ser dito. Então, não é apenas uma relação ligada aos grandes laços do capital, que são problemáticos, sim, que precisam ser estudados, sim, do ponto de vista de políticas sociais, que precisam ser sérias e por aí vai. Mas estados de bem-estar social, eles estão se saindo melhor nesse momento pandêmico do que nós estamos nos saindo aqui no Brasil. Isso precisa ser observado, porque são, de certa forma, né, aqueles que conseguiram fazer com que suas políticas liberais ficassem aconchegadas junto com as suas políticas liberais econômicas. Então, aquela brincadeira, né, conservador nos costumes, liberais na economia, isso aí é só para lugar muito atrasado, onde nós não chegamos no básico do patamar que precisa ser discutido de fato. O nível da discussão política que está enfrentando agora, se o pessoal aí puder compartilhar a tela comigo, uma leitura menos densa do que Adam Smith ou Davi Ricardo, ficado pelos professores de filosofia, pelos médicos também, professor Marco Antônio, Darley Dallagnol, Alcindo Bonella, Marcelo Araújo. Eles estão se perguntando nesse artigo aqui no Estadão da Arte, são professores basicamente de ética, de filosofia política, médicos e por aí vai. Eles estão se perguntando aqui nesse artigo do Estadão da Arte, uma pergunta que o professor Sérgio também fez aí. Eles querem saber o seguinte: eu tenho 2 pessoas para tratar e eu tenho um respirador. Esse estado de urgência, esse estado de necessidade político no qual eu me encontro. Para quem vai esse respirador? Então, o debate político brasileiro, nesse momento, ele já passou o nível do catastrofismo, ele já entrou em coisas muito mais sérias, coisas muito mais objetivas. Eu preciso resolver problemas dentro de hospitais nesse momento. Eu preciso escolher aqueles que vão ter direito a viver. É isso que esses professores de ética e da área das saúdes biológicas aqui estão se perguntando. E eu acho que é um estado de necessidade tão grande esse que nós estamos vivendo. As pessoas encontram com facilidade isso aqui no Google, tá? É só pesquisar. É esse estado de urgência e de necessidade que é a biopolítica brasileira hoje, nesse momento, em que nós já fomos para o ralo, a vaca já foi para o brejo,
e nós precisamos dar um jeito de tentar resgatar o que sobrou de dignidade dentro do brejo, tá? Então, se me permite, antes de passar, professor Sérgio, porque eu também vi ali na caixa de comentários uma outra pergunta muito importante em torno de necropolítica do Attila Membe, né? Que é esse africano importantíssimo para os estudos decoloniais que são feitos hoje, do ponto de vista da filosofia política também, né? A tentativa de inserir minorias. Eu acho que a questão de fundo, muitas vezes de filósofos como o Attila, questões de fundo como essa que estão sendo levantadas ali pelos professores de ética, né? Em alguma medida, nós observamos que nós temos, nesse momento no Brasil, 2 sistemas de educação, que são 2 cavalos mancos, o público e o privado concorrendo entre si, 2 sistemas de saúde, público e privado, outros 2 cavalos mancos correndo dentro do mesmo brete, e ambos são insuficientes, ambos são limitados. Nós precisamos imaginar que o Brasil vai conseguir sair melhor politicamente desse lodo no qual nós nos metemos, desse buraco pandêmico no qual nós nos metemos. Tanto que esses dias as pessoas me perguntaram, quando você acha que as coisas vão voltar ao normal? Eu espero que nunca. Se o normal era aquela condição famélica na qual o país estava sendo colocado, eu espero que a gente nunca volte à normalidade. Eu espero que isso sirva para o sistema de saúde, para o SUS sair mais fortalecido. Eu espero que isso sirva para a escola pública brasileira sair mais fortalecida e não voltar a um estado de normalidade artificial e completamente pueril como aquele que nós vivíamos antes dessa pandemia. Muito bem. Professor Sérgio, quer complementar, quer colocar outro ângulo? Dentro dessa pergunta sobre aquele Membe, né, da necropolítica, o Rubens e a Larissa, eles estão fazendo a mesma pergunta, eles queriam saber a diferença de conceito entre biopolítica, as semelhanças, né, ou diferenças entre bio e necropolítica. Lembrando que no canal do professor Sérgio, aqui no YouTube, tem aula sobre esse tema, né? Recomendo. Muito bem. Só quero acrescentar algo ali à fala do professor Everton. Por exemplo, a gente tem a Inglaterra, onde o professor Everton viveu lá uns 9 meses fazendo seu doutorado. Um país extremamente liberal, né? E lá nasceu a primeira previdência social inglesa, né? E, por coincidência, feita por utilitaristas, liberais, etc., né? Primeira política de Estado, a primeira polícia, né, dedicada a tomar conta da vida pública, né, e evitar que as pessoas se matem, que é aquilo que nós temos mais próximo aqui, como as nossas polícias militares, também é parte desse projeto, né? Então, é só no Brasil que a gente tem essa coisa chamada liberal na economia e conservador nos costumes políticos e morais. Então, isso é o que eu costumo chamar de liberalismo do piriquim, que não é terrível. Mas as perguntas sobre aquele Membe, né? Eu fiz essa explanação aqui a partir de Foucault, é óbvio, né? Mas Foucault é um filósofo europeu e ele usa categorias de filosofia política e da Europa para fazer o seu pensamento. Aquele Membe é aquilo que a gente chama, o professor Everton falou ali, de decolonial, né? É um pensador da colônia, e exatamente da África, né? Então, se a gente for pegar o nazismo e o campo de concentração, eles são grandes dispositivos de interpretação da política após Segunda Guerra. Então, isso é o que os filósofos europeus fazem, né? Quando a gente vai para um filósofo da colônia, ele não parte da ideia do campo de concentração, do gueto, não parte do nazismo, mas parte exatamente da colônia, né? E a colônia
por exemplo, ele vai dizer que os campos de concentração eles já existiam do século XIX. Aqui bem vai dizer que, por exemplo, a ideia de campo de concentração implantada na Europa é uma coisa que os ingleses faziam nas colônias da África do Sul, que os espanhóis faziam na América Central, e que foi, então, essa matança por parte do Estado, né, esse fazer morrer do biopoder, ele só se tornou um problema quando começou a acontecer dentro do território europeu, né? Então, por isso que nós que vivemos na periferia da Europa, né, nas colônias, é muito importante a gente ler pensadores como Achille Mbembe, como Frantz Fanon, né, que também vamos dizer assim, alguém que inspirou Achille Mbembe na sua filosofia. E dito isso, né, acho que o professor Rodrigo falava de grandes utopias, né? Eu acho que a gente não pode ter a ilusão de que a gente vai herdar uma arquitetura social mais justa depois disso tudo, né? O que a gente pode fazer é colocar em evidência as falácias que o neoliberalismo, a moda brasileira tem posto. Isso está muito claro, né? A gente vê artistas falando de necropolítica, a gente vê jornais falando, um grande meio de comunicação como o Estadão ali colocando esses pontos, né? Então, essa é a questão, né? Essa é a questão. Não vamos ser utópicos no sentido de dizer que vamos sair melhor. Eu espero, como pessoa, que a gente saia melhor disso e que a gente produza uma arquitetura, uma engenharia social melhor. Mas, do ponto de vista de apresentar essas falácias do modelo neoliberal, ele já está descendo de bastante importância para quem faz filosofia política, etc. E só para a gente, bastante pessoas ali participando, né, de outros campi, bem legal essa participação. Mais uma vez, parabenizar, né, o IFC por essa iniciativa aí que nos une, né? Não nos unimos no amor, mas agora na dor estamos unidos aí, né, para fazer outros modos de educação. Muito bem. Pessoal, a gente já estourou o tempo, né, em 13 minutos, era previsto, era 1 hora. Tem várias perguntas que não vai dar tempo de responder. Temos perguntas que nem... para a maioria delas, a resposta é difícil, mesmo tendo aqui 2 doutores em filosofia. E para algumas é preciso tempo. Por exemplo, se as aulas vão voltar, a questão do Enem também, temos que aguardar, né? Não há resposta sobre isso ainda, né? Tem uma questão aqui da Maria Angélica Pimenta, sobre os protocolos para escolha de qual paciente terá atendimento na falta de acesso ao sistema de saúde. Como saber se foi a escolha correta, né? O direito à vida e à saúde a todos, como é que a gente fica? Acredito que é uma questão que nos arrebenta por dentro, né? Por isso que eu citei aquele artigo do professor Azevedo e dos colegas dele, tá? Porque existem, né, protocolos hoje, protocolos de emergência no sistema de saúde, políticas públicas mundiais que dizem quem acessa, quem não acessa, em que condições deve ter acesso a um leito de UTI em determinadas condições. Mas o cenário pandêmico ele é tão violento no Brasil e ele se mostrou também tão cruel com países que trataram mal as suas políticas públicas da área da saúde, né? Ele se mostrou tão mais cruel em países como o Brasil do que em países onde a saúde pública é algo desenvolvido, que os professores observam ali que isso não é suficiente e que é preciso tomar decisões muito mais sérias, como decisões, por exemplo, ligadas à idade dos pacientes que devem acessar UTIs. É algo cruel, é algo difícil de se trazer à tona nesse momento, mas é para mostrar o quão nós precisamos enriquecer no debate público brasileiro para chegarmos à condição de sermos pobres,
né? Então, o debate público brasileiro em torno disso precisa enriquecer muito para chegar a ser considerado pobre. Então, eu recomendo às pessoas que leiam aquele material ali, porque tem mais um outro elemento por trás disso tudo, que esse também é um elemento empírico, e eu fujo sem nenhuma vergonha na cara dos principais problemas políticos que nós estamos enfrentando hoje, porque eu, de fato, acredito que essa pandemia, ela é o problema e o assunto global. Então, o cara querer discutir firula política, picuinha, o comportamento de políticos brasileiros em momentos como esse, para mim é muito, muito difícil. Eu não consigo ser tão disruptivo assim, a ponto de trazer esse tipo de coisa à tona em momentos como esse. Mas também é fato na nossa vida política nacional que nós possuímos, né, o legislativo executando, o judiciário executando e legislando, e existe inclusive uma preocupação política por parte da área médica num momento como esse, de falta de segurança jurídica. Vai acontecer de hospitais serem abarrotados de mandados de segurança, de liminares, para que as pessoas acessem UTIs que não estão ali disponíveis. Então, para vocês terem noção da baixeza com a qual nós estamos lidando no nosso debate político em torno de saúde pública hoje aqui no Brasil. Então, é para esse tipo de problema que eu estou querendo lançar a luz quando eu recomendo leituras daquele tipo ali e tal. Mas, enfim, né, a gente não pode se furtar de nada. Nós sabemos que também é um problema muito sério, e como eu falei de quarentena, eu quero voltar a observar isso. Se você não tem uma liderança orgânica, se você não tem uma liderança com moral e poder político para exercer a liderança política para a qual você foi eleito, então você não tem absolutamente nada, você está muito desamparado do ponto de vista de políticas públicas para manter as pessoas tomando cuidado de si mesmo para cuidarem também dos seus próximos, né? Então, também chegamos nesse estágio aqui no Brasil, Sérgio. Isso que o professor Everton falou é a questão necropolítica. Se a biopolítica ela consistia lá no domínio total sobre a vida, nos campos de concentração nazista, na colônia a gente tem exatamente a morte, inclusive como a gente, enquanto país, a gente está vivenciando a morte, né? A gente tem, por exemplo, o Estado de São Paulo, que privatizou os seus necrotérios, os seus cemitérios. A gente tem o problema do Amazonas, né? Então, isso é uma questão necropolítica. Em que medida essas pessoas que morrem, como eu falei antes da minha explanação, como nós brasileiros estamos vivendo afeto e amizade a partir dessa coisa que é a morte. Isso é necropolítica. E que medida o Estado, né, uma política pública, melhor dizendo, ela opera sobre isso, ela faz essa gestão da morte. Será que a morte ela tem que dar lucro também quando a gente privatiza um cemitério, por exemplo, no estado de São Paulo? Ou a gente perde a pessoa, ela não aparece nos registros, né, como tem acontecido aí, a gente tem visto pelos noticiários, né, do Norte. Talvez o professor Everton, que está mais próximo do Amazonas, lá tenha condições de falar melhor sobre essa questão. Isso é necropolítica. É o conceito de biopolítica de Foucault, atualizado por Bembe, e que serve, infelizmente, para a gente tentar entender essa situação que a gente está vivendo. Essa é a questão. Em que ponto a gente chegou, né? Essa é a grande questão. Mas a gente... só por a gente poder pensar sobre isso e pensar nos outros, a gente já tem uma perspectiva melhor aí para sair disso tudo. Muito bem. O tempo já esgotou, né? Tem uma pergunta ali que pode dar continuidade a essas questões, que é
A pergunta é qual é o canal do professor Sérgio e se o professor Everton também tem um canal. Não, desculpa, eu até tenho, cara, tenho canal no YouTube, mas não para questões de filosofia tão elevadas como as do professor Sérgio. Por isso que falar do canal dele talvez seja mais importante. Deixar claro que eu não sou youtuber ou coisa do gênero, né? Apenas é uma ferramenta que eu uso para filosofar. Então, vocês vão ver lá os meus vídeos, eles não vai ter figurinha subindo, musiquinha, etc. É conteúdo filosófico. Depois eu deixo nos comentários o link, nos comentários do vídeo que vai ficar gravado, o link para o canal, beleza? Beleza. Uma última pergunta, um desafio aí para os filósofos responder em 60 segundos. A pergunta é séria, né? Como chegamos na situação de obscurantismo tão grande que as pessoas acreditam em terra plana, inclusive pessoas do próprio governo, né? Como se sabe. Essa pergunta veio do professor Cláudio Bertotto. Alguém gostaria de responder? Como nós chegamos nesse estágio, né? É um projeto, né? Um projeto que deu certo. O fracasso de uma nação continental, rica, produtiva, com boas pessoas como o Brasil, o fracasso político de uma nação com essas características, ela é um projeto, e não é um projeto que você coloca em prática de um dia para o outro. É um projeto que demora anos, há muitos anos, para ser implementado. Nós chegamos no ápice da implementação desse projeto. Mas, se me autorizam, assim, eu sei que ser otimista hoje em dia inclusive safadeza, é uma coisa muito ruim, né? Ser otimista parece que está fora de moda e tudo mais. Mas a Europa saiu melhor da peste negra, saiu da Idade Média depois da peste negra, entrou no Renascimento. O Brasil saiu muito melhor do que entrou na gripe espanhola dos anos 10. E eu ainda acho que, né, quando nós, de fato, conseguirmos juntar os cacos desse momento político tenebroso que nós estamos vivendo, desse momento de saúde pública necrófilo e lamentável que nós estamos vivendo, nós vamos conseguir, né, reestabelecer os caminhos desse país. Eu ainda acho que isso é possível. Isso é possível com tolerância política. Nós precisamos superar o paradoxo do Popper, né, de que não devemos ser intolerantes com os intolerantes. Eu, honestamente, não acho que é assim que funciona. Eu acho que quanto mais você dá microfone para as pessoas se exporem, mais elas falam bobagem e acabam cavando a própria cova, com coisas como terraplanismo e outras coisas tão obscurantistas quanto essas aí. Então, essas coisas na esfera pública, elas exercem pelo menos um papel de contra-exemplo. Isso já é algo tremendamente útil para esse momento que nós vivemos. Eu quero saber onde essas pessoas estão. Eu quero muito honestamente saber o que essas pessoas pensam. Nem que isso me dê muito trabalho para ser desdito, nem que dê muito trabalho desmentir isso na frente dos alunos, ou vir aqui numa live com vocês para desmentir esse tipo de coisa. Essas pessoas elas vão terminar no ostracismo político e no ostracismo moral de um jeito ou de outro. Isso é algo que eu honestamente acredito nisso e talvez seja só otimismo, mas, né, pelo menos eu preciso de algum ponto de referência para ficar quarentenado mais 30 dias. Certo. Pessoal, Sérgio, por favor. Eu só quero acrescentar aqui atualmente eu tenho um projeto de pesquisa registrado aqui no meu campus, que é a governamentalidade dos algoritmos, né? De como funcionam as redes sociais, esse mundo das fake news, que também eu acho que serve para a gente responder como que a gente chegou a isso, né? Então, essa manipulação moral e política para terraplanismo, para dúvida da ciência, né?
Também tem muito dessa questão de como funcionam as redes sociais, de como a gente se relaciona com esse mundo virtual, né? As chamadas bolhas, mas isso a gente está discutindo ainda, está em desenvolvimento a pesquisa, mas é muito sério, a manipulação vem desde um meme com uma frase que não é da figura que está ali colocada, até as grandes corporações, né? Então, eu quero recomendar, inclusive, 2 livrinhos. Um livrinho chama-se Os Engenheiros do Caos, que é sobre essa manipulação política ao nível dos algoritmos e das redes sociais. E um livrinho que serve para cada um de nós, chamado 10 razões para você deletar todas as suas redes sociais agora. Apesar do nome ser um pouco sensacionalista, o conteúdo ele é bastante relevante para a gente pensar a resposta à pergunta como que a gente chegou a esta situação. Era só esse adendo que eu queria fazer à fala do professor Everton. Muito bem, pessoal. Quero agradecer a todos pela presença, gente de muitos lugares, né? Concórdia, Teixeira de Freitas, na Bahia, São Francisco do Sul, Rio do Sul, Tubarão, Ceará, Videira, Fraiburgo, Concórdia, Estados Unidos e vários outros lugares ali que eu não consegui pegar. Muito obrigado mesmo, muito produtivo. A crise vai nos ensinando a lidar com a própria crise, né? A entendê-la, e é muito importante que a gente dialogue, troque ideias. É impressionante que esses recursos já estavam aí antes da pandemia, mas a gente pouco usava e a gente torcia bastante o nariz para eles, mas agora cada vez mais a gente vai se apegando e vendo as possibilidades, né? Eu quero agradecer muitíssimo aos nossos intérpretes, né, a Cristiane, o Ramon e a Samara. Não deve ser fácil interpretar em Libras aqui, tendo filósofos, né? Então, aqui, ó, aplausos em Libras para vocês. Quero agradecer ao pessoal da técnica, tá? O Carlos Pieri e o Fábio Balbo, né, que fizeram um trabalho muito legal. Agradecer também a Proem, a Josefa, por esse projeto do ciclo de lives. Lembrando que amanhã, dia 12, 2h, tem uma outra live que chama Entre o Íntimo e o Público, Diários na Literatura. Eu não sei quem são os professores, mas você chega aí às 2h, nesse mesmo link aí do IFC, você vai acompanhar outra vibração daí, da filosofia para a literatura. Acho que é isso, né, pessoal? Então, agradecemos a presença de todos, né, que nos acompanharam. Quem puder, fique em casa, e fique em casa o máximo possível, né, o bicho está pegando. Cobrem dos governantes o escudo social, né, porque para os bancos liberaram 1,2 trilhão e para o povo era 0, depois 200, e a muito custo 600, com imensas filas. Então, é nosso dever de cidadão cobrar o escudo social. Tá bom, galera? Cuidem-se. Boa noite. Abraço.